Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 13. João 13. Glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. João capítulo 13, versículo 1. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Está escrito assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se, e depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lavou-lhe os pés e tomou as suas vestes, e se assentando outra vez à mesa, disse: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Amém. Glória a Deus. É noite de ceia, e essa é uma palavra que precisa ser pregada de vez em quando. Aleluia. Hoje, mais do que nunca, Jesus não quer ser estudado, Ele quer ser degustado. Aleluia. Ele quer ser provado. A Bíblia fala: provai e vede que o Senhor é bom. Eu sou o pão da vida. Venham, comam. Quem vem a mim jamais tem fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Vamos, me prove, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá, e esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue tem a vida eterna. Deus não é para a gente admirar apenas. Ele é para nós provarmos, degustarmos,
experimentarmos. Saber sem sabor não tem graça. Não adianta saber todas as informações sobre Deus, ler todos os livros de teologia, ler tudo que está à nossa disposição sobre Ele, se a gente não tem uma experiência real, um encontro real com Ele. Se a gente não sente dentro de nós, o nosso coração, o nosso íntimo. Aleluia. O saber, ele só é bom se você puder provar. Saber com sabor. Aleluia. Eu posso dizer para você que uma melancia é doce, mas se existe alguém aqui que nunca comeu melancia, só vai descobrir que a melancia é doce de verdade no dia que você pegar uma melancia e você se lambuzar todinho com ela. Aleluia. Aí você vai saber verdadeiramente a melancia é doce, não porque o Márcio falou, mas porque eu provei. Aleluia. Mas esse saber do Senhor só será pleno na nossa vida no dia que a gente experimentar o Senhor, no dia que a gente tem experiências com Ele. É saber com sabor. Então Deus quer que nessa noite você o prove. Amém? Glória a Deus. Jesus, Ele é prático, irmãos. Aleluia. E Ele é muito simples. Ele é fácil de lidar com as coisas. Aleluia. Ele é tão simples e nós estamos vendo o Evangelho sendo levado para um nível de complexidade tão alta, de ostentação, igrejas monumentais, monstruosas, equipamentos, iluminação, fumaça, shows pirotécnicos dentro da igreja, muita aparelhagem, muito instrumento. Jesus era uma pessoa tão simples, ele entrava no barco e pregava, aleluia, com o vento direcionando a sua voz. Ele era simples. Essa lição da bacia e da toalha é para mostrar a simplicidade de Jesus. Aqui nós, graças a Deus, temos uma igreja simples também, e que a gente continue assim, né? A gente não se permita pensar que temos que ser sofisticados, que temos que ser rebuscados, que a palavra tem que ter uma complexidade de forma que ninguém entenda nem o que o pastor está pregando. Nossa, professor Astromar, né? Quem lembra? Não adianta, irmãos. Jesus, ele falava coisas simples e poderosas. Por isso a palavra dele ecoa até os dias de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Ele não ostentava. A Bíblia fala que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Nasceu numa manjedoura emprestada, morreu num túmulo emprestado. E é nessa simplicidade que ele vai ensinando as suas poderosas missões. Ele não se aproximava de poderosos. Ao contrário, veio buscar e salvar o perdido. Ele procurava as pessoas que a sociedade não dava valor algum, que as pessoas achavam que não mereciam nada. As pessoas se aproximavam dele e os outros pensavam: se ele soubesse quem é essa pecadora, ele não deixava que ela se aproximasse dele. Aleluia. Se nós recebêssemos Jesus aqui, se fosse nesses tempos, ele iria procurar no nosso meio as pessoas mais problemáticas. Creia nisso. Aleluia. Ele sabe quem precisa dele. Aleluia. Porque são essas pessoas que precisam de amor. Amém. Jesus é daquele membro que ele não tenta ser o melhor amigo do pastor, nem da pastora, ele tenta ser o melhor amigo da Miriam. Dá para você entender o que eu estou falando? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O mundo, ele procura poder, ele procura status, ele procura sinais. Mas Paulo ensinava a gente a procurar Cristo, que ele falava: eu busco o Cristo crucificado. Aleluia. Aleluia. Porque o Cristo crucificado, irmãos, não mostra poder. Jesus não mostrou poder na cruz, não saiu fazendo milagres, malabarismos, curas. Ele manifestou amor. Na cruz, você só consegue enxergar o grande amor de Jesus por nós. A pior coisa que pode existir na igreja é o poder sem o amor. Aleluia. Na cruz ele não fez milagres, ele não cura ninguém, mas quando ele abre a boca ele fala: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
A segunda vez que ele abre a boca, ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amor, aleluia. Na hora da morte, temos que aprender a usar o poder de Deus com amor. Amém? O texto que a gente acabou de ler fala que Ele nos amou os seus até o fim. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você é dele. Amém? Fala para alguém: Ele te amou até o fim, até a morte. Aleluia. Na época de Jesus, isso é muito interessante. Aleluia. As pessoas caminhavam muito em estradas de barro, estradas de terra. E pelo fato delas usarem sandálias, ainda não tinha a Franca, a produtora mundial de calçados, botinas, etc. Sapatos franceses, como é que é aquele vermelhinho lá? Lobotin, que chama? Um que tem a solinha vermelha. Lobotin? Isso. Não tinha naquela época. Os homens e as mulheres usavam sandálias. Aleluia. E quando eles chegavam nos seus destinos, como os pés deles estavam empoeirados, encardidos, aquele preto da sujeira, do barro, da terra, da rua. Então, quando você chegava numa casa, o anfitrião, se ele fosse rico, ele liberava um escravo com uma bacia e uma toalha para lavar os pés do visitante, para que aquele visitante entrasse na sua casa de pés limpos, para ele não sujar a casa que ele ia entrar. E se o anfitrião não tivesse escravos, fosse uma pessoa mais pobre, ele disponibilizava água e toalha, para que o visitante lavasse os seus próprios pés e enxugasse depois com a toalha. Um pano de chão, talvez. Não necessariamente uma toalha branquinha da Teca, mas algo para limpar os seus pés. Aleluia. Nós, muitas vezes, temos livre acesso ao lugar santo dos santos. Aleluia. Mas para entrar, os pés têm que estar limpos, irmãos. E quem limpa os pés não é você, mas é o anfitrião. Aleluia. Não dá para a gente querer entrar no Santo dos Santos de qualquer maneira. Aleluia. Essa mensagem dessa noite, a gente precisa limpar os nossos pés. Aleluia. E o dono da casa vai oferecer água para você, vai oferecer uma bacia, vai oferecer uma toalha. Esse costume era lembrado no livro de Lucas, capítulo 7, 36, quando na casa do Simão, fariseu, essa mulher que eu citei agora há pouco entra. E ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas, e Jesus fala para Simão: eu entrei aqui, você não me deu um beijo. Eu entrei aqui, você não me deu água para eu lavar os pés. Mas essa mulher, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Ela está enxugando os meus pés com os seus cabelos. Ela está beijando os meus pés. Aleluia. Glória a Deus. Era um costume. Aleluia. Então, glória a Deus. O que Jesus está esperando de cada um de nós? Jesus estava prestes a concluir a sua missão na terra. É fantástico, irmãos. Versículo 1 fala que ele sabia que ele ia morrer. Aleluia. O que ele fez? Fugiu de Jerusalém? Não. Aleluia. Ele não fugiu. Aleluia. Mas ele fez a vontade do Pai. Aleluia. É o que nós temos que fazer. A vontade do Pai. Mesmo que isso não vá fazer bem para nós em alguns momentos. Porque a Bíblia fala, Jesus ensinou que o Evangelho é renunciar a si mesmo. É abrir mão de si mesmo. Abra mão de si mesmo e siga-me. Pegue a sua cruz e siga-me. Era isso que ele estava ensinando. Aleluia. Eu vou para o Pai. Ele estava feliz, irmãos. Olha, eu já disse isso algumas vezes aqui. Encontrar com o Pai é melhor do que ir para o céu. A gente sonha, às vezes canta, que a gente quer ir para as ruas de ouro e de jaspe, as ruas de ouro e cristal, os muros de jaspe, as ruas de ouro e cristal. Aleluia. Mas a Bíblia fala no Gênesis 1:1, e Deus criou
No princípio, os céus e a terra, tudo que existe, inclusive os céus, foi Ele que criou. Ele é tão maravilhoso que Ele criou um ambiente e depois Ele entrou nele. Aleluia. Então Ele é melhor do que o céu, porque está na mente dele o céu, as coisas boas que Ele criou. E Jesus falava assim: está chegando a minha hora de voltar para o Pai. Amém? Melhor do que, aleluia, buscar o céu é você buscar se encontrar com o seu Pai Celestial. Aleluia. Glória a Deus. Ele não foge, ele faz a vontade do Pai, ele se entrega a si mesmo para nos salvar. Era a época da Páscoa, e os dias que antecediam a Páscoa eram dias de rigorosa purificação. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver que tem rituais de limpeza do corpo, tinha rituais de limpeza da casa, porque na casa, durante 7 dias, não podia se encontrar fermento. Aleluia. Eles faziam uma limpeza rigorosa, varria a casa para não deixar um pozinho de fermento, senão acontecia um terror. Eram capazes de botar sal na casa inteira e destruir a casa inteira se alguém entrasse numa casa e encontrasse fermento naqueles dias. E nós conseguimos, aleluia, ficar 7 dias sem fermento, sem murmurar, sem reclamar, sem falar mal do outro, da situação, do governo, do que quer que seja, sem fermentar. Aleluia. 7 dias antes da ceia, ou 7 dias ao menos uma vez por ano na Páscoa, será que a gente consegue eliminar o fermento da nossa casa? Aleluia. Jesus, ele queria nos ensinar ao menos 2 coisas com essa bacia e com essa toalha. Para sentar na mesa com ele é necessário purificação. Aleluia. Aleluia. Sem santificação ninguém verá a Deus. É assim que está escrito na palavra. Quando ele chegou a Pedro e Pedro recusa a lavagem dos pés, ele fica constrangido. Aleluia. Às vezes Jesus quer limpar os seus pés, irmãos, e você não quer deixar, você não está aceitando o tratamento de Jesus, a limpeza de Jesus. Ele está te convidando: deixa eu te limpar, deixa eu lavar os seus pés, deixa eu tirar esse pretume aí, deixa eu tirar esse encardilho dos seus pés. Eu disse agora na hora da ministração do louvor, pés é santidade, por isso que está falando disso, de limpeza. Glória a Deus. Aleluia. Esse aqui é o meu celular. Deixa eu tirar daqui. Pés é santidade. Quando João vê os pés de Jesus no livro de Apocalipse, ele cai como morto. E Jesus dá a mão para ele e fala: levante-se. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Glória a Deus. Senhor, eu não sou digno do Senhor lavar os meus pés. O homem às vezes não entende o plano de Deus. João Batista também falou: Senhor, eu não sou digno de batizar ao Senhor. Jesus diz a Pedro assim: o que eu estou fazendo você não está entendendo agora, mas você vai entender daqui a pouco, você vai entender depois. Amém? Tem coisas que Jesus está fazendo por você e você não está entendendo nada. Jesus manda dizer nessa noite: você vai entender depois. Glória a Deus. Aleluia. Não rejeite aquilo que Jesus está fazendo com você, porque aquilo que não te mata te fortalece. Aleluia. Muitas vezes nós passamos por algumas coisas difíceis para nós sairmos melhores como pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Você usa meu exemplo agora recente, você fica doente, e quando você sai, que você vê que Jesus te curou, que Jesus te salvou, você muda seu estilo de vida, sua alimentação, o seu modo, a não ser que você queira morrer, aí você continua vivendo da mesma maneira. Aleluia. Não sei o que você está enfrentando. Pessoas passam por muitas crises, por dificuldades, por enfermidades, por crises financeiras, por desemprego, por problemas num relacionamento. Tudo isso é para você sair mais forte. Aleluia. Para você se fortalecer no Senhor, para você estar uma pessoa mais bem preparada no futuro. Sabe coisas que aconteceram com você há 5 anos? Ou há 5 meses?
E que se de novo acontecer com você, você fala, agora eu estou pronto. Agora eu estou preparado, agora eu estou melhor. Ou se você vê acontecer com outra pessoa, você até fala assim, eu posso aconselhar essa pessoa, eu posso lavar os pés dela. Amém. Eu posso ir lá com uma toalha e com uma bacia e melhorar um pouquinho a vida dela. Aleluia. Glória a Deus. Jesus nessa noite está dizendo para você, calma. Você não está entendendo agora. Você está rejeitando. Mas confia em mim, você vai entender depois. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Jesus fala, Pedrão, para ter parte comigo, aleluia, você precisa deixar eu te lavar. Para ter parte com Ele, você precisa deixar Ele te lavar, irmãos. Aleluia. Que seja uma noite de lavagem pela palavra. A bacia está cheia de água. Aleluia. Água para purificar, e Deus quer molhar os seus pés. Jesus quer molhar os teus pés, quer te limpar. Aleluia. Que seja uma noite que você permita, que você seja como Pedro. Eu me arrependo, Senhor. Me lava agora, me lava minha mão, me lava minha cabeça, me lava meus pés. Rápido. Aleluia. Glória a Deus. Não somente os pés, Senhor, mas as mãos e a cabeça. Se precisava de purificação para estar em comunhão com Cristo, Pedro não quis arriscar ser rejeitado por Ele, então ele aceita. Precisa de purificação para estar na presença de Deus, então se permita ser lavado por Ele nesta noite. Se permita, aleluia, que as águas do Senhor te lavem, te limpem, te purifiquem. Se arrependa se for necessário. Aleluia. Segunda lição, humildade para servir. Uma igreja que não serve para nada. Aleluia. Um cristão que não serve para nada. Jesus disse, ame a Deus e ame o seu próximo. Aleluia. Como a ti mesmo. Se você não ama seu próximo a ponto de servi-lo, você não ama você mesmo. Glória a Deus. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse, ora, se eu, Jesus lava, a Bíblia fala que ele põe de novo a roupa, deve ter colocado a toalha lá para secar, senta na mesa, fala para eles assim, vocês entenderam o que eu fiz? Aleluia. Essa é a pergunta. A gente lê as coisas e passa batido. Você entendeu o que você leu? Na hora ele fala, você entendeu o que eu fiz? Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Quem te enviou? Quem disse ide para você? Aleluia. Quem é o servo? Quem é o Senhor? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se Ele fez, nós precisamos fazer também. Aleluia. Nós precisamos lavar os pés uns dos outros. Aleluia. Ele mostrou que nós devemos nos humilhar para lavar os pés dos outros. Ficou pelado na frente de todo mundo, irmãos. E fala que Jesus tirou a roupa, se cingiu com a toalha, mas depois ele limpava os pés com a própria toalha que ele estava cingido. Ou seja, peladão lá limpando os pés dos apóstolos. Aleluia. Então, procure oportunidades para humildemente servir um ao outro. Aleluia. Aprofundando isso, os discípulos se colocam na mesa. Vamos para a cena. Eles vão ceiar com Jesus. E aparentemente está tudo certo. Mas aqueles homens estavam com os pés sujos. Amém? A gente vai ceiar. E Jesus está de olho. E pé sujo era incoerente com aquela reunião que eles iam fazer naquela ocasião. Todos poderiam estar bem vestidos, mas os pés estavam sujos. Jesus sabia disso. Amém? Então, aleluia. Nós vamos participar da ceia. É necessário que a gente seja com nossos pés limpos. Aleluia.
E Jesus é interessante, porque eu imagino que eles faziam vista grossa um pro outro. Pedrão, seu pé está sujo, encarar o meu também. Mas Jesus não faz vista grossa, irmãos. Nem para Pedro, nem para João, e nem para mim, nem para você. Ele tem uma intenção no coração de te limpar. Ele quer te limpar nessa noite. Aleluia. Você precisa deixar. Glória a Deus. Todos poderiam estar muito bem elegantes, mas Jesus sabe das nossas impurezas, pecados, culpas, por menores que possam parecer. Não faz vista grossa como se aquela sujeira não estivesse lá, mas Ele deseja a sua plena purificação. Creia nisso. Aleluia. Como estão os teus pés agora? Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Amém. Faltam minutos para a gente celebrar a ceia. Eu, nessa noite, quero lavar os seus pés. Aleluia. Glória a Deus. Reflita no seu caminho por esses dias, por onde seus pés caminharam, por onde eles pisaram. Aleluia. O caminho que você percorreu sujou seus pés? Aleluia. Glória a Deus. Basta que você peça perdão a Deus. Aleluia. Você está com Ele, Ele está na casa. Aleluia. Ele está aqui para te perdoar, para te limpar, para fazer tanta coisa por você. Aleluia. Se você não deixar Deus te limpar, você não tem parte com Ele. Permita agora. Deixa o amor de Deus te envergonhar. Deixa a humildade de Jesus te constranger. Aleluia. Glória a Deus. Quem sou eu para o Senhor me limpar? Ele fala, eu sou anfitrião da casa. E para entrar na minha casa, eu quero que você esteja com os pés limpos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Faz como Pedro, me lava, Senhor. Me molha, me banha. Aleluia. Me perdoa, me arrependo. Jesus está nos purificando nessa noite. Amém? Aleluia. Para que a gente possa cear. Ele é o anfitrião. E faz questão de lavar os pés dos visitantes da casa. Você vai ter acesso a essa mesa. Aleluia. Era necessário limpar os pés, só que eles não tinham escravos naquela hora. Então, naquela ceia, como cada um já tinha realizado uma tarefa, um fez a comida, um fez uma coisa, um fez outra, um preparou o ambiente, outro preparou a decoração. Então todos pensaram que o serviço já tinha terminado. E agora era só começar a colocar a melhor veste e participar da ceia. Já estou com a minha melhor roupa, passadinha, fiz a make, fiz o cabelo. Aleluia. Pus um terno. Aleluia. Glória a Deus. Cada um se arrumou da melhor forma, da melhor maneira. Passou perfume. Só que tinha um problema. Os pés estavam sujos. Então quem ia lavar o pé dos presentes? Cada um poderia ter pensado, eu já fiz minha parte. Já cumpri minha tarefa. Mas sempre existe algo para ser feito. E ninguém quer fazer. Sabe? Aquela coisa que precisa ser feita e ninguém se habilitou a fazer. Ninguém se dispôs a fazer. A gente precisa então da simplicidade da bacia e da toalha. Aleluia. Jesus está te convidando hoje. Tira a roupa. Tira a maquiagem. Sua aparência externa não significa nada para mim. Aleluia. Eu sei quem você é por dentro. Aleluia. Eu conheço as tuas qualidades, mas eu sei, bicho, dos teus defeitos. Aleluia. Eu conheço as tuas vitórias, mas eu vi os teus fracassos. Aleluia. Eu sei o que você tem de melhor, mas eu sei que tem algo que você precisa nessa noite. Aleluia. Pega uma bacia, pega uma toalha, que eu tenho um servicinho para você. Aleluia. Naquele momento, Jesus podia ter ensinado uma lição de dependência. Sim ou não? Ele podia ter ordenado que cada um lavasse os seus próprios pés. Vamos lavar os seus pés, cambada. Aleluia. Vai comer com o pé sujo? Aleluia. É o que a gente ouve, irmãos. Sabe o que você ouve? A salvação é individual. É o que a gente mais ouve. E ele não queria incentivar a autossuficiência, o individualismo, o isolamento. Ele queria incentivar a comunhão. Vocês precisam fazer como eu fiz. Vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Ele não queria, aleluia. A gente poderia dizer, cada um com seus problemas.
Você lava os seus pés e eu lavo os meus pés. Mas não é o ensinamento de Jesus. Aleluia. Não existe autobatismo. Alguém batiza alguém. Não existe autoceia. Eu sirvo para você comer, participar. O desejo de Deus é que seus filhos vivam em comunhão, coinonia. Deus, Ele não é individualista. Ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Só Ele já nos dá uma lição de comunhão e não de individualismo. Ele não deseja promover de forma alguma o individualismo. Os verbos de Deus na Bíblia são todos no plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Homens, se multipliquem, semeiem na terra, façam discípulos. Tudo no plural. Deus não é privilégio seu, irmão. Deus não é seu, irmão. Aleluia. Você não é ilha, Ele é nosso. Ele é o Pai nosso. Ele provê o pão nosso de cada dia. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E sabe quem Ele quer usar para que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos? Essa pessoa que está do seu lado. Fala para ela, e você? Cutuca? Aleluia. Glória a Deus. Deus quer usar você. Eu sou tão pequeno. Ele sempre usou os pequenos para confundir os grandes. Ele sempre usou os que não têm para confundir os que têm. Eles usavam os tolos, segundo o mundo, para confundir os sábios. Está um olhando para a cara do outro. Então Jesus surpreende a todos. Levanta, tira a roupa, pega uma toalha, coloca a água na bacia, se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos. Amém? Se você vê uma necessidade, tome a iniciativa você. Não fique esperando alguém. Não dá uma de Horácio, João sem braço. Aleluia. Vou ficar quieto, vou ficar na minha. Aleluia. Jesus mostrou que ele não era assim. Está todo mundo com o pé sujo. Espera aí, vou dar uma lição para eles. Ele levanta e ele faz. Aleluia. Ele tem iniciativa. Ele assume a posição de servo naquela hora, de escravo. Ele vai fazer o que um escravo deveria estar fazendo, mostrando que não é vergonha nenhuma a gente fazer serviços menores do que aqueles que nós temos capacidade. Eu não vou me envolver com isso porque eu sou muito mais capaz. Eu não vou participar disso porque eu sou melhor do que todos. Aleluia. Eu não faço parte daquele grupo porque eu me sinto no meu íntimo muito superior. Esse grupo não me agrega. Aleluia. Então a gente ensina. Foi o que Jesus fez. Ele era o melhor de todos. Então eu falei, então eu vou ensinar para eles como tem que ser feito. Ele fez o que ninguém faria. Ele fez o trabalho que ninguém queria fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele tinha obrigação de fazer aquilo? Não. Mas ele estava ensinando lições a partir daquele gesto. Aleluia. Da mesma forma, a gente precisa fazer mais do que a nossa obrigação para Deus. Aleluia. Aliás, tem um texto na Bíblia, eu nem tirei aqui para não alongar, mas Jesus fala exatamente isso. Se você faz apenas o que se espera de você, você é um servo inútil. Está escrito assim, a parábola do servo inútil. Jesus falando para os discípulos, você fez apenas o que esperavam de você, não fez nada além, então você é um servo inútil, porque o meu servo tem que ir além do que é esperado dele. Os discípulos, irmãos, esses que foram lavados os pés, eles entenderam tanto a lição que eles morreram por causa do Evangelho. Eles foram até a morte. Todos eles têm histórias de mortes terríveis, a não ser o próprio João, que escreveu o Apocalipse. Deus quis que ele morresse na sua velhice. Aleluia. Então, faz do que é mais esperado para você. E para quem não é esperado que você faça? É a parte mais difícil. Aleluia. Havia uma necessidade, alguém precisava atender.
Jesus estava atento às oportunidades. Amém? A gente, no reino, a gente fica atento. Por quê? Quem vai me pagar quando eu fizer o pastor? Infelizmente não. Estou desempregado faz tempo. Não posso te pagar nada. Mas Jesus pode. Ele tem uma recompensa para você. Todos os servos de Jesus são muito bem recompensados. Creia nisso. Ele estava atento às oportunidades. Não de aparecer, mas de servir. Porque a igreja precisa ser assim. Ele estava ensinando. A minha igreja é uma igreja que serve as pessoas. Fique atento, portanto, às oportunidades de servir. Com o quê? Não tenho dinheiro. Então use o seu tempo para servir. Use os seus talentos, as suas habilidades. Use o que o Senhor já te deu. Aleluia. A igreja é um celeiro de oportunidades. Tem sempre alguém precisando de algum talento seu, do seu tempo. Aleluia. E se você tem dinheiro, ajude. Você viu eu falar hoje de uma necessidade. A gente tem R$400 na conta, vai pagar 6.500 de primeira. É uma necessidade. Se eu posso, eu vou lá e estendo a mão. E se eu não posso, eu tento ajudar de outra forma. Aleluia. Glória a Deus. Com o meu tempo, com o meu talento, com os meus recursos. Se há uma necessidade, irmãos, vai lá e faça. Jesus ensina ali uma lição de humildade, certo? Aleluia. Não era uma aula teórica, era uma aula prática. Ele estava ensinando pelo exemplo. Hoje a gente escuta muito falar isso nas empresas hoje. Lidere pelo exemplo. Quem começou toda essa história? Tem um livro, né? Não sei se você já leu, chama O Monge e o Executivo. O cara pegou essas lições de Jesus, lições como essas, colocou num livrinho, vendeu milhões de cópias. Todo gerente, todo diretor de empresa tem lá na sua biblioteca O Monge e o Executivo. Aleluia. Lições de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para lavar os pés dos apóstolos, Jesus precisou sair da sua situação de conforto. Ele também estava já sentado na mesa, bonitinho, com sua roupa. Ele precisou abaixar. Ele precisou se dobrar. Aleluia. Devemos fazer o mesmo. Amém? Tomar atitudes humildes. Humildade é necessária onde? Em casa, no trabalho, na escola, no trânsito, na igreja, em todos os lugares. Sem humildade, fica muito difícil você permanecer no casamento. Fica muito difícil você permanecer no condomínio que você mora. Fica muito difícil você permanecer no seu emprego. Fica muito difícil você permanecer na igreja ou em qualquer grupo de convívio que você faça parte. Então, por essa causa, tem sempre gente desistindo. Porque ela não é humilde, ela não abre mão da sua própria posição. Eu vou abrir mão. Igreja, irmãos, não é lugar de direitos. Jesus falou assim, olha, vocês têm que abrir mão de si mesmo. Renuncie a si mesmo, aos seus direitos. Sirva os outros. Né? E isso levando para a vida. Eu tenho que fazer papel de trouxa? Não. Mas você precisa servir. As pessoas precisam ver Jesus em você. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, por isso que as pessoas desistem de coisas ou são excluídas de coisas por falta de humildade. Até para aprender é preciso ser humilde. Aleluia. É preciso de humildade para reconhecer um erro. Aleluia. Para pedir ajuda, senão eu não peço. Para pedir perdão, tem gente que morre, está precisando ir no médico, o vizinho tem carro, mas você não bate na porta do vizinho para pedir ajuda, aí morre sozinho. Ou você não pede ajuda para o seu familiar, ou você não pede ajuda para a sua esposa, para o seu marido, para o seu irmão em Cristo, não pede oração. O grupo da igreja está lá. Tem gente que às vezes pede para mim, pastor, ora aí por tal causa. Às vezes é uma coisa constrangedora, amém. Né? Mas em alguns momentos vale a pena. Igreja, eu tenho uma causa, orem por mim. Orem por tal pessoa. Né? A gente demonstra humildade quando a gente está fazendo isso. A gente está pedindo ajuda. Verdade. Aleluia. É preciso humildade para pedir perdão. É preciso humildade para perdoar. Aleluia. E ser humilde não é ser pobre. Esquece isso.
mas é reconhecer a simplicidade da sua natureza humana. Aleluia. Humildade, eu já falei aqui algumas vezes, vem da palavra humus. Humus, humano, também vem da palavra humus. Humus significa barro. Humus significa pó. Nós somos pó. Humildade vem do pó. Nós vamos morrer, a Bíblia fala que nós voltaremos ao pó. Então, não tem por que ser exaltado. Somos barro. Aleluia. Precisamos servir. Amém? Você é filho de Deus. O filho pode assumir uma posição de receber, é claro. Mas como servos, aí nós precisamos estar prontos para fazer algo. Aleluia. Não apenas para nós mesmos, senão seria egoísmo, mas para as outras pessoas. É isso que Jesus está nos ensinando, amém? Deus está nos lembrando que em seu reino, nós não somos meros convidados. Você não é um convidado do reino, você faz parte do reino e tem um papel nele. Amém? Você é soldado, você é servo, você é filho. Aleluia. Não estamos aqui então para assistir, para sentar no banco. Jesus não estava lá, falou, vocês não estão aqui para sentar na mesa e comer, para assistir a ceia. Vocês estão aqui para participar, para lavar os pés uns dos outros, para servir, mesmo nas tarefas que ninguém quer fazer. É essas que Deus mais recompensa, irmãos. Aleluia. Por isso que eu honro, também agradeço as pessoas que limpam a igreja. Quem quer limpar? Quem quer fazer? Mas Jesus está vendo. Aleluia. Glória a Deus. Cuidar das crianças. Aleluia. Ajudar no que for. Glória a Deus. Ajudar nas finanças. Ajudar em tudo. Deus está vendo. Glória a Jesus. Eu devo reduzir a minha expectativa em realizar o que eu desejo que Deus realize e perguntar o que Ele quer que eu faça. Aleluia. Afinal, o servo sou eu e não Ele. Às vezes a gente coloca Deus na posição de servo, esperando que Ele faça coisa por nós. E nós não entramos na nossa posição de servo, de fazer o que Ele quer que nós façamos. Aleluia. Fico pensando, você já parou para pensar na qualidade daquela limpeza? No cuidado, já que Jesus estava dando exemplo, no cuidado que ele lavou aqueles pés. Fico pensando, aleluia, no chulé que ele tirou lá do Pedrão, no cardo preto que ele tirou de Judas. Aleluia. Para dar o exemplo, eu tenho certeza que ele fez o melhor. Sujeirinha debaixo das unhas dos apóstolos. Peraí, pega uma escovinha lá que seu pé ficou com preto na unha. É muito bom servir a alguém que nos trata bem, a um patrão que nos trata bem. Mas a gente tem que fazer o melhor mesmo para as pessoas mal agradecidas, irmãos. Aleluia. Aqueles caras eram mal agradecidos. No dia seguinte, Jesus ia ser preso e eles iam tudo vazar. Aqueles mesmos pezinhos dele ia tudo correr. Na hora do desespero ali. Cristianismo é isso. É você fazer o melhor mesmo para quem é mal agradecido. Outra coisa, é natural servir as que são maiores do que nós. Mas Jesus estava lavando os pés dos discípulos que eram seus subordinados. Daqueles que na visão do mundo deveriam estar lavando os pés dele. E lavar os pés de João, o discípulo amado, talvez até poderia ser um grande prazer. Vem cá, João, te amo. Vou lavar seu pé. É fácil, relativamente fácil, servir aqueles que amamos. Mas Jesus lavou os pés de Judas, irmãos. Mesmo sabendo que ele o havia de trair. Ele lavou os pés de Pedro, mesmo sabendo que ele havia de negar. Ele insistiu em lavar os pés de Pedro. Ele lavou os pés dos 10 demais, mesmo sabendo que eles iam tudo correr na hora da prisão, na hora da dor. Glória a Jesus. Então Jesus ele ultrapassa os limites da razão, da razoabilidade humana,
E ele demonstra amor, mansidão, misericórdia. E é por isso que a gente sei em memória dele nessa noite. Amém. Aleluia. Você pode até pensar, será que lavar os pés de Judas não é hipocrisia? Será que não foi hipocrisia isso? Eu não vou ficar servindo a pessoas que não demonstram o mínimo de consideração por mim. Ou pior, se aquela pessoa tivesse oportunidade, ela até me prejudicaria, então eu não vou lavar os pés dela. Esse parece um pensamento racional, razoável. Mas Jesus mostrou que o problema estava em Judas e não nele. Aleluia. Ele deu o que ele tinha para Judas. A pessoa pode não gostar de você, e isso é problema dela. Eu estou aqui, aleluia, para servir a todos. Eu não posso escolher. O Senhor me deu uma igreja, aleluia. Mesmo que alguém seja oposição de alguma forma, não concorde com alguma coisa, eu preciso servir a todos. Você deve continuar dando o que você tem dentro de você a ela. Amor, paz, caridade, bondade, perdão, tolerância, mansidão. Não é esse o fruto do Espírito que está em você? Aleluia. Foi isso que Jesus fez. Acusar e criticar são atitudes bem mais fáceis do que servir. É muito fácil dizer, é bom, seus pés estão sujos. Mas abaixar para lavar não é tão fácil. Não tenha nojo do pó que está no pé dos outros, porque você é pó e tem pó em você. Devemos nos ajudar no sentido de nos purificar uns aos outros, corrigir uns aos outros, servir uns aos outros com amor. Não zomba do irmão que está com os pés sujos. Pega uma bacia, pega uma toalha e ajuda ele a limpar. Disponha para resolver um problema que não é seu. Aleluia. Jesus vai lavar os pés de Judas, como vai participar da ceia com ele, beber do mesmo copo de vinho. Ele não desejava o mal de Judas, irmãos. Pense nisso. Você acha que Jesus desejava o mal de alguém? Jesus, ele é aquele que dá um nó na religião. Se Judas, quando se arrependeu, tivesse ido para a cruz, no pé de Jesus, jogar aquelas moedas, ele teria sido perdoado. Eu tenho certeza que Jesus o perdoaria. Mas ele não foi, ele foi procurar Caifás. Ele pegou as moedas e jogou no pé da religião. E a religião, sabe o que ela faz? Você está errado mesmo, vai lá, reza 300 Ave Maria, 500 Pai Nosso. Ela te dá tarefas para você fazer, para você pagar. Ela te dá encargos. Mas Jesus te dá amor, Jesus te dá perdão. E é isso que a gente tem que oferecer um para o outro. Aleluia. Não pode correr para a religião, mas corra para Cristo. Só Jesus tem capacidade de nos perdoar, amém? De começar algo novo em nossas vidas. E a lição de Pedro? Uma hora, ele diz, você não vai lavar os meus pés. No momento seguinte, ele fala, então lava meu pé, minha mão, minha cabeça, me dá banho. Glória a Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com os extremos. Tem hora que você não quer nada com Jesus. Aí tem hora que você quer que ele faça tudo por você. Aleluia. A Bíblia fala que a gente tem que ter firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Amém? Tem hora que eu não quero nada, que eu não vou para o culto. Eu posso ir, mas eu não vou. Aleluia. Eu posso fazer, mas eu não faço. Eu posso contribuir, mas eu não contribuo. E tem hora que eu estou mal e eu preciso de Jesus, aí eu vou e eu quero estar até enchendo o saco do pastor. Pastor, por que a gente não ora às 6 horas da manhã na quarta-feira? Porque quando eu te chamei para orar no sábado de manhã, você não veio. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então a gente precisa ter equilíbrio, ter uma fé racional, ter uma constância. Amém? Glória a Jesus. Às vezes a gente pensa que a gente tem que fazer o básico. Eu vou lá de domingo, pago minhas contas, não falo mal de ninguém, está muito bom. Aleluia. Mas Jesus quer que você pegue uma bacia nessa noite, água e toalha para lavar o pé de alguém. E aí você vai precisar dar um pouquinho mais do que isso para Ele. Aleluia. Glória a Deus.
Jesus está ali para lavar os pés, mas no banho ele falou, a responsabilidade foi tua, você já veio lavado, então só vou limpar os seus pés. Ou seja, existe algo que é você que tem que fazer. Existe coisa que Deus faz por nós e outras que a gente vai fazer uns pelos outros. Mas nada vai eliminar nossa responsabilidade pessoal perante o Senhor. Glória a Deus. Tem algumas coisas que você vai ter que fazer por você mesmo. E tem outras que você vai fazer pelo seu próximo. Então, eu te convido. Está na hora de pegarmos uma bacia, uma toalha e nos questionar. O que nós estamos fazendo para o reino? Vamos fazer algo. Qual é a nossa participação na casa do Senhor? A gente consegue dispor um pouquinho do nosso tempo para fazer algo para Jesus. Ao menos a gente está nos cultos que a gente pode estar, que a gente pode contribuir. Essa quarta que eu falei agora há pouco, tinha 3 pessoas visitantes e tinha quase ninguém da igreja. Então a pessoa não se sente abraçada. Aleluia. A gente ora pelos outros, ou nas poucas vezes que a gente dobra o nosso joelho, a gente só pede por nós mesmos. Como é a tua oração na hora de deitar? Pai, muito obrigado por esse dia, cuida da minha noite, me dá uma noite de sono, um dia bom de trabalho, amém. Aí você já está roncando. Ou você lembra, puxa, tem tantos pedidos de oração aqui. Quem costuma literalmente estar sempre na igreja, quase que sabe a necessidade do outro. Porque a gente está sempre pedindo aqui, né? Quem tem um pedido de oração, principalmente nas quartas, quem tem um pedido de oração, a gente sabe das necessidades de quase cada um. O que estamos fazendo para os nossos irmãos? O que estamos fazendo para as almas que estão lá fora? Para os nossos familiares? Para os nossos amigos que não conhecem Jesus? Qual é o exemplo que a gente está transmitindo para o nosso próximo? E principalmente qual é o exemplo que a gente está transmitindo para os nossos filhos? Que tipo de vida cristã nós estamos transmitindo para eles? Porque a Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar para ele não se desviar quando for velho. Aleluia. Mas a gente está ensinando uma vida de intensidade, de toalha, de bacia, ou uma vida de superficialidade com Deus? E aí ele também pode pensar que ele pode ter uma vida superficial. Aleluia. Essa é a reflexão que Jesus nos propôs com apenas uma toalha e uma bacia. Estamos vivendo uma vida egoísta para apenas satisfazer as nossas próprias necessidades, desejos que são cada vez mais insaciáveis, ou nós estamos tentando, sim, esquecer de nós mesmos e viver uma vida altruísta, ser menos mesquinho, para ajudar a lavar os pés dos outros. Jesus disse que os discípulos seriam bem-aventurados quando fizessem o que ele fez pelos outros. Bem-aventurado quer dizer feliz. Tem gente que vai dormir e pensa, eu não sou feliz com a vida que eu tenho. Os meus desejos não estão saciados. Deus não me deu ainda coisas que eu quero, que eu desejo, que eu necessito. Então, você vai sentir o quanto é feliz quando você lavar o pé de alguém. Irmãos, quando a gente lava o pé de alguém, você olha no olho da pessoa, você vê a felicidade da pessoa ser ajudada. Não tem nada que pague por isso. É por isso que Jesus fazia isso pelos outros. Você já pensou a felicidade de Jesus quando ele chega no homem? Marcão pregou aqui quarta, que Jesus aos 12 anos tinha ido na Páscoa. E que ele ia todos os anos. A Bíblia fala de 3 festas, na verdade, que as pessoas iam para Jerusalém. Então, Jesus ia muito para Jerusalém. Enquanto era pequeno, até os 30, quando começou o seu ministério. Se ele foi só na Páscoa, todos os anos, ele foi 30 vezes em Jerusalém, certo? Se ele foi nas outras 2 festas, pode ser que ele foi 90 vezes em Jerusalém adorar. Quando ele entra naquela porta formosa, e ele lembra que lá naquela outra porta, que eu não lembro o nome agora deles, que estava aleijado havia 38 anos, é possível que ele lembre que ele passou lá muitas vezes. Aí ele, ô irmão, quer falar, pastor? Não, tudo bem.
Nome da porta? Bestade. Amém. Então, ele vai lá, naquela porta, no tanque de Betesda, e vê o cara lá. Ele já devia ter visto aqueles caras muitas vezes, mas agora ele está cumprindo seu ministério. Então ele chega lá e fala: quer ser curado, meu filho? Eu já te vi tantas vezes aqui. Aleluia. Jesus já te viu tantas vezes aqui, igreja. Hoje, ele quer lavar os teus pés, quer resolver. Levanta e anda. Já pensou a cara de felicidade quando Jesus vê aquele homem? O meu não beijado. Quando Pedro pega na mão daquele cara na porta da igreja e fala: levanta e anda, pega na minha mão aqui. E vê a perna do cara queimar e começar a pular, e as pessoas questionarem: esse cara aí não era aleijado nada, estava mentindo. Quando você ajudar alguém, irmão, uma satisfação. Jesus está falando: você vai ser feliz quando você lavar os pés de alguém. Aleluia. Glória a Deus. O que nós estamos fazendo uns pelos outros? Bem-aventurados aos que seguirem seu exemplo de serviço. O egoísmo nos conduz à angústia, porque a gente não sacia os nossos próprios desejos. O amor ao próximo nos conduz ao tipo de felicidade que Jesus está ensinando. Você então vai ver o quanto você vai ser feliz quando começar a lavar os pés de alguém. Uma coisa é certa, como eu disse, se você servir a Deus, a sua igreja, ao seu reino, você nunca vai ficar no prejuízo, porque Ele recompensa muito bem seus servos. O problema é que a gente corre atrás das recompensas, e nós deveríamos parar com isso e nos correr atrás do serviço, porque aí vem a recompensa. Aleluia. É difícil alcançar a recompensa, mas o serviço é muito fácil, é só procurar o que a gente acha. A recompensa é consequência. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Ele está te convidando agora. Pega um balde, pega uma toalha. Amém? Aleluia. Baixe sua cabeça. Aleluia. Jesus está aqui, Ele quer lavar os seus pés. Quais os caminhos que você passou? Quais os caminhos que você caminhou? Quais as sujeirinhas que podem estar aí nos teus pés? Aleluia. Sou eu que curo as tuas feridas, que saro as tuas enfermidades. Sou eu que perdoo os teus pecados. Eu vim aqui nessa noite para te limpar. Creia em nome de Jesus. Não rejeites o meu tratamento, não rejeites o que eu exijo de ti. Não rejeites. Aleluia. Você não está entendendo agora, mas você vai entender depois. Eu preciso de servos que façam o que eu fiz, de servos que abracem a causa que eu abracei a ponto de morrer por ela. Há muitos que estão com os pés sujos, e você, aleluia, é portador da minha água. Dentro de você flui água, aleluia, que flui para a vida eterna. Lave, use essa água que flui como um rio de dentro de você. Pegue a toalha, aleluia, que eu já te dei, os instrumentos que eu já te dei, as capacidades que eu já te dei, os dons e os talentos que você usa muitas vezes apenas na sua vida secular para ganhar dinheiro, mas não usa para fazer a minha vontade com aqueles que não podem te pagar. Ore calabassuri andere manaya sempre canta lavare andere cais. Ore canta lavassuri andere manas. Eu preciso de uma igreja que vive em comunhão. Aceite ser lavado pelo seu irmão e lave o seu irmão. A minha igreja é uma igreja de comunhão, é uma igreja de união. Eu sou o bom pastor e eu tenho muitas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu te trouxe aqui para me ouvir, eu te trouxe aqui, porque você precisava ouvir a minha voz nessa noite.
porque você precisava ser purificado com a água da palavra. Eu sou o dono de todo perdão. Eu morri para que você fosse perdoado, para que você fosse santificado, purificado. Você está entrando na minha casa, eu lavo os seus pés. Se você quiser visitar o Santo dos Santos, ele está aberto. E depois dos pés lavados, você pode entrar. O Pai te espera. Fiquem com a minha paz vos dou. Aleluia. Ori canta la variante de manas, ori canta la manaia dele, canta la valabaricaias, orianda de manas. O poder e canta la manas, Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja, Senhor, Pai, conectada, colada no nosso espírito. Que nós não rejeitemos a Tua palavra, mas que nós a executemos, que nós façamos como o Senhor nos ensinou, em nome de Jesus. Amém.